No Papo de Redação hoje vamos falar das autoescolas. Em especial vamos falar daqueles que no dia a dia enfrentam chuva, sol, enfrentam o calor, enfrentam o trânsito, enfrentam o dia a dia das aulas de autoescola na rua. Hoje nós estamos recebendo o Aparecido Justino, o Cidinho Justino. Ele vai falar conosco sobre o trabalho que é desenvolvido pelos instrutores de autoescola. Cidinho, um trabalho que enfrenta diversidades, né? Tem chuva, tem sol, tem trânsito congestionado, tem problemas, inúmeros problemas, mas vocês têm que estar ali enfrentando tudo isso e levando, né, o conhecimento para os alunos do autoescola. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Cidinho. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Pois é, Fernando, além das adversidades normais, às vezes a gente até recebe algumas críticas. Embora a gente sabe que todo setor tem suas críticas, mas a gente não merece, porque nós procuramos ser os mais profissionais possíveis. E dentro disso, você sabe que hoje o trânsito Sertãozinho é muito violento. Hoje, os locais para você transitar no centro da cidade são limitados. E você conta ainda com a intolerância das pessoas que transitam atrás, que ultrapassa pela direita, é moto passando. Hoje é lei ultrapassar pela direita de moto. Então tudo isso influencia no dia a dia. Quer dizer, você tem que sair de casa, de um espírito dotado para paciência realmente, para você poder desenvolver um bom trabalho. É para passar esse conhecimento para os alunos. O aluno é verde, nunca montou num veículo. Como começa? Pois é, nós levamos ele para um lugar mais sossegado, fora do trânsito normal, para não atrapalhar o trânsito. E aí você fala com ele, explicando painel de veículo, câmbio, freio de mão, dando uma aula teórica praticamente para ele, porque ele não tem esse conhecimento. Então você passa a teoria para ele e daí você começa a desenvolver na prática as habilidades, fazendo com que ele pare, saia, para começar a ter um pouco de habilidade com a embreagem, com o freio do motor, com o freio do veículo e com a direção propriamente dito. Qual o aluno que dá mais trabalho? Aquele que já sabe, já tem noção de direção ou aquele que não sabe nada? Não existe isso. Tem um mito que fala que o cara que já sabe dá mais trabalho. Não. A pessoa que vai ser bom motorista, ele já nasce talhado para aquilo. Ele vai ter uma facilidade em aprender, ele vai ter uma facilidade de desenvolver, porque existem pessoas que você educa para aquilo e outras pessoas têm mais dificuldade. Então fica um pouco mais difícil, mas não existe assim dizer para você, esse tipo de pessoa, não. Normalmente a pessoa mais velha que se dá um pouco mais de trabalho, porque ela tem um pouco mais de medo, tem um pouco mais de segurança, mas essa meninada nova, e mesmo sem saber nada, não dá trabalho, eles pegam fácil. Mas aqueles que já dirigem antes de tirar a carta, eles não chegam dotados de vícios? É aí que entra a psicologia. Você tem que brecar, você tem que fazer eles obedecer às regras, porque normalmente ele chega numa esquina, numa placa de pare, e ele, acostumado a dirigir, ele já entra. Não, a lei diz, parada obrigatória à frente, você tem que parar realmente. Então aí que você entra para educar. Qual que é o principal fator aí que caracteriza um bom motorista? Normalmente é a segurança e a atenção do motorista e a educação. São três fatores fundamentais. Eu classificaria a educação em primeiro lugar, segundo, a segurança do motorista, para ele não se apavorar nas horas mais difíceis, e a tranquilidade, né, que ele vai dirigir para ele. Porque veja bem, olha, você chega na esquina, você vê uma pessoa, uma mulher grávida, uma pessoa de idade ultrapassando a esquina. Mesmo que o sinal está verde para você, não custa você segurar o carro um pouquinho, dar atenção, deixar a pessoa passar. Isso é o quê? Isso é educação. Educação. Agora, nem sempre acontece isso. Você está parado esperando e o pessoal está buzinando atrás, está te xingando, entendeu? Uma mulher com criança. Então, isso é importante. Eu sou um defensor que as leis de trânsito deveriam ser dadas nas escolas, entendeu? Aulas de legislação de trânsito para a meninada na escola, porque aquele menino que aprendeu, aquela criança que aprendeu, ele vai cobrar os pais. Então, a educação vindo daí seria muito mais prática.
Hoje já mudou alguma coisa, as 40 aulas exigidas por lei do CFC, tudo bem, mas imagina se uma criança tivesse os 4 anos de educação de trânsito nas escolas. Cidinho, quantas aulas um aluno ele precisa ter, ele precisa tomar quantas aulas na prática para ele poder prestar o exame? É muito, muito diversificado. Existem pessoas que você dá 10, 12 aulas para ele, ele pegou, vai dirigir uma maravilha. Tem pessoas que tomam 20, 30 e não conseguem desenvolver. Isso depende da idade que ele começou a frequentar, da condição de conhecimento dele. Mas qual o mínimo? O mínimo são 20 aulas, hoje exigido por lei. Mínimo 20 sendo aulas. 16 diurnas e 4 noturnas. Parece-me que está saindo alguma coisa para diminuir as aulas noturnas. Ao invés de 4, vai passar a ser 2. Porque, na realidade, a aula noturna é um pouco evasiva, entendeu? Você não tem como pegar uma pista, você é proibido com o aluno, e dentro da cidade tem iluminação, então você vai ensinar ele realmente a usar uma luz, a usar lanternas, que são as luzes de posição. E a atenção é redobrada, né? Sem dúvida. E é mais perigoso também, existe um problema de você estar num local dando aula e ser... assaltado. A aula é 1 hora Não, é 50 minutos. 50 minutos de treinamento. Ô Cidinho, e geralmente os alunos fazem aula durante a semana e prestam a prova ou o exame na mesma semana que está tomando aula? Não. Existe um trâmite legal. Por exemplo, o aluno que vai fazer exame quarta-feira da semana seguinte, que os exames são marcados às quartas-feiras, com algumas exceções, ele tem que terminar as aulas práticas no mínimo 1 semana com antecedência. Por quê? Porque aí vai se emitir o certificado de conclusão das 20 aulas, vai entrar com esse processo na Ciretran para ser cadastrado no Detran e etc. Então ele fica 1 semana. Normalmente a gente costuma dar uma aula na véspera e tal para a pessoa relembrar. Nem todos, alguns não querem, então é dessa forma. Hoje nós temos em Sertãozinho mais de 75 mil veículos cadastrados no Ciretran. Fora aqueles que vêm fazer entrega, vender, que são veículos comprados fora com placas de fora. Passa aí de uns 80 mil veículos por dia na cidade. Esse número de veículos, esse trânsito carregado, vamos dizer assim, esse fluxo muito grande de veículos na cidade, isso atrapalha no ensinamento, atrapalha vocês, instrutores? Muito bem, praticamente não, porque a gente só entra no trânsito quando a pessoa está um pouco prática, já tem uma noção do trânsito e não vai atrapalhar. Nas primeiras aulas, geralmente a gente vai para um bairro mais sossegado para iniciar, mesmo até para não traumatizar o aluno. Olha, você disse que tem praticamente 85 mil veículos na cidade. Por mês, eu vou usar um termo chulo, mas é uma verdade. É despejado no trânsito da cidade uma média de mais de 200 motoristas. Todo exame se tem uma média de 60, 70 alunos para carro e para moto. Então, se você fizer essa conta gradativa dentro de 1 ano, você vai ver daqui 10 anos como é que vai ficar o centro da cidade. Quer dizer, a maioria dos acidentes que acontecem, pelo índice apresentado até pela Secretaria de Segurança Pública, a maioria dos acidentes são com motoristas já com um certo tempo de carta, motoristas mais antigos, mais velhos com carta. O porquê? Esses mais novos que tiram carta, eles prestam mais atenção, eles estão com a lei fresca na cabeça, ou o ensinamento que foi passado está mais fresco na cabeça e respeitam mais, tem mais medo? Ou por que os motoristas, os maiores acidentes, ou os grandes acidentes, ou a grande parte dos acidentes com motoristas mais antigos de carta? Por que isso? Na realidade não é uma regra, existem as exceções, é claro. Mas eu diria que volta naquele item que eu te disse, a educação que ele recebe para obedecer a sinalização, para respeitar o próximo, para chegar numa esquina, mesmo preferencial sendo dele, ele diminuir a velocidade, correto? E também tem um detalhe, às vezes um motorista mais velho ele se acha já superior aos outros, por isso ele abusa um pouco. E aí veio a questão da bebida também, do álcool, etc. Nós estamos vendo números excessivos, mesmo com a lei seca, de motoristas embriagados, né? Agora,
O cidadão vai lá, pega ele embriagado, ele se nega a fazer os exames, ele paga uma fiança, não acontece nada. A lei tem que ser Tem mais que dura. ser mais rígida. Ô Cidinho, isso significa então que os instrutores fazem o trabalho, ensina, leva o garoto ou a garota para o exame, ou a pessoa para o exame, passou no exame do Detran, está apto a dirigir. Quer dizer, o ensinamento foi passado, aí cabe a cada um, né, Desenvolver o que ele aprendeu. desenvolver o que aprendeu e se reciclar quando necessário. Exatamente. Agora, com detalhe, para toda regra existem exceções. Eu defendo a minha classe porque faz 31 anos que eu dou aula. Então, se eu não me considerasse, desculpe a falta de modéstia, um bom instrutor, eu não estaria no mercado até hoje. Então, claro que eu defendo, assim como tem bons motoristas, bons instrutores antigos na cidade que merecem respeito. Agora, claro que tem algum ou outro que comete algum erro, até por falta de prática. Tem instrutores novos, né? Mas nada que possa denegrir a imagem. Eu acredito que todos fazem um bom trabalho, mas volto a repetir. Nós deveríamos, por exemplo, os vereadores, faça uma leizinha lá, dando uma aula para os alunos da escola municipal, convide algum instrutor para dar uma palestra, não vai custar nada. Claro que teria que se preparar uma pessoa, ou duas no caso, para fazer um revezamento. No caso, uma época eu pedi até que fizesse um local para nós treinarmos e eu me coloquei à disposição, que eu não queria de graça, eu queria, em troca, eu poderia fazer isso. Minha filha dava aula na época, também estava disponível, infelizmente não houve. Então, volto a dizer, teria que ter um pouco mais de educação no trânsito com essas crianças. Por quê? Há pouco tempo aconteceu um caso, nós não vamos entrar em detalhes, mas se você for verificar o lugar, você vai ver que está tudo errado. Correto? Sinalização inadequada, certo? Às vezes a pessoa se distraiu um pouco, não sei quem é, não vou culpar. Então, é uma série de coisas, a criança talvez, né? A criança talvez tenha distraído um pouco e entrado, não justifica, nós não podemos cometer um ato desse. Mas pode acontecer, nós estamos sujeitos. Então o erro faz parte. Para isso tem que criar mecanismo, ter um acompanhante quando atravessar, quando sair uma criança da escola, ter uma pessoa lá, um guarda de trânsito, pode atravessar, não pode, certo? Indicando. E atenção próximo à escola e hospitais, enfim, em locais públicos, atenção redobrada, né? Sem dúvida, isso é importante. Agora, volto a repetir, educação. Olha, Fernando, nós estamos num país que hoje você vê coisas que a gente não imaginava. Foge do imaginário do ser humano comum. Mas por quê? Porque ninguém respeita o próximo, porque não respeita a hierarquia, certo? Isso tudo é uma questão de educação. Certo, Cidinho. As autoescolas aí trabalhando, os instrutores, enfrenta chuva, enfrenta sol, enfrenta buraco, enfrenta trânsito, enfrenta diversidades. Mas mesmo assim, né, levando o conhecimento, passando o conhecimento para os alunos, esses alunos são colocados aí, né, ao crivo, né, do Detran, né, onde tem o examinador que vai dar a nota, passou ou não passou, está apto a dirigir ou não está. Existem muitas reprovações? Olha, motociclistas têm tido mais dificuldade, a rigidez é um pouco maior, mesmo porque o índice de acidentes também é maior. Não que seja maior, a legislação exige que se faça aquilo. Então, na hora do nervoso, às vezes a pessoa perde um pouco do equilíbrio, às vezes a pessoa se desconcentra, então o índice é um pouco maior. No trânsito em geral, com o carro, o índice é menor. Por quê? Porque com 20 aulas dá para você fazer um trabalho razoável para bom, com algumas exceções também. Então o índice é menor um pouco. Agora na moto tem mais reprova. Quer dizer que alunos são reprovados? Sim, normalmente. Todo exame você chega lá, se você for observar, você vê, o instrutor leva 5, 6, 1, às vezes 2, depende da pessoa que você pega, isso é relativo. Hoje eu não tive nenhuma reprova, eu sou bom? Não. Eu peguei uma equipe boa de alunos. Chega na outra semana, pode ter 2, 3 reprovas. Corretamente. Então são exceções, não é regra. Mas tem reprova sim, os examinadores.
Eu gosto de citar sempre o seguinte, às vezes o pessoal interpreta de uma maneira. Algum errinho, tipo assim, o cara dá uma raladinha na baliza lá, o examinador nem viu. É descuido dele? Não, poxa, não derrubou, não fez nada demais. Agora, o importante em Sertãozinho é que nós não temos corrupção. Correto? Eu, pelo menos, desconheço. E nunca me pediram nada para passar esse ou aquele aluno. Nunca houve suborno. Então, para aprovar ou reprovar. Exato, porque aí seria ruim. Correto? Claro. Então, eu tenho essa consciência que quando você paga para alguma coisa, você tem que exigir alguma coisa em troca. Então, o serviço que você está me pagando para dar aula, o serviço tem que ser bem feito. Então, graças a Deus, não tem isso. E a gente ouve falar de cidades por aí, de cartas frias, instrutores, examinadores, né? Agora, tá para haver uma mudança. Examinadores vão ser remunerados. E isso é coisa do governo do estado. Tá vindo o simulador, o prazo era para 1º de julho. Mas a empresa que fabrica os simuladores, o que é o simulador? Desculpe até, eu sei que você sabe. Mas o simulador é um videogame. É um carro onde você vai ter um trabalho virtual. Que não vai sair do lugar, correto? Então, será que vai ajudar? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que se colocasse aulas no trânsito, na pista, seria mais eficaz. Mais produtivo. Mais produtivo. Aumentar as aulas seria mais produtivo. Para pista, para, entendeu? Colocar uma 3ª marcha, uma 4ª marcha, etc. Bom, mas é o seguinte, a firma que fabrica o simulador é uma empresa para o Brasil inteiro. Parece que agora estão qualificando mais umas 2 ou 3. Então está em impasse, não tem simulador para... Então está marcado para 1º de julho, mas já foi prorrogado. Já prorrogou porque não tem o equipamento ainda. E parece-me que a empresa não quer vender, eles querem monopolizar para eles receberem do aluno. Querem fazer uma locação. Tá certo, Cidinho. Muito obrigado pela visita, um abraço. Foi um prazer, sempre à disposição. Você sabe que a nossa amizade não é de hoje e, precisando, estou sempre às ordens. Conversamos aqui com o Cidinho Justino, aqui no nosso Papo de Redação pela STZ. Cidinho Justino, instrutor de autoescola do despachante Autoescola Real aqui da nossa cidade. Então, um abraço a todos os instrutores, em nome do Cidinho, abraçando todos os amigos que trabalham com autoescola na nossa cidade. O Papo de Redação fica por aqui, continua o STZ Notícias com Ed Nascimento.